excelentes. Acho que foi bem legal, bem rico de conteúdo. O que vocês acharam? Todos participaram? Ninguém tá afim de conversar hoje? Que isso, gente. A gente ficou uma semana sem se ver. Vocês nem querem conversar comigo. Tudo bem. Pode deixar aberto o Lígia também. Ele foi ali comprar um negócio. Olha o chat. Tô olhando. Não tem nada no chat. Cabuloso. Boa noite. Não consegui, professora. Tô olhando, não tem nada. Valdivino. Gente, vocês estão me ouvindo? Valdivino, você está ouvindo? Sim, Vocês participaram da Semana Jurídica? Gostaram? Eu participei, Rafael. Eu vi você lá. Muito bem. O Vitor não conseguiu participar. E daí, o Valdivino, o que você achou das palestras? A gente agregou muito, conteúdo muito ótimo, muito bom o conteúdo. Muito bom, né? Palestrante excelente. Perfeito, também achei perfeito. A Gisele Mendes, ela é ótima, né? Todos, né? O Elimar nem se fala, então. Mas eu falo assim, que na nossa área, né, penal, nossa, a Gisele é exemplo, assim, ela é muito boa mesmo. Gente, nós na aula passada, então, nós começamos a falar sobre as contravenções em espécie, né? Na verdade, falamos das contravenções em espécie. Na aula 8, a gente falou da lei de contravenções, né? Questão procedimental. Na aula 9, a gente viu as contravenções em espécie. E hoje a gente vai para uma matéria nova. Certo? Para a nossa aula, que podemos chamar de aula 10. A gente vai falar da lei dos crimes ambientais. Tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês irem acompanhando o slide. A gente vai falar da lei dos crimes ambientais. E daí, a aula que vem, então, que vai ser véspera da primeira prova, a gente faz a revisão. Tá? Não, primeira prova na terça, né? Eu falo véspera da primeira prova. A nossa vai ser a última, com vocês vai ser a última, né? Mas aí na segunda a gente faz a revisão. Beleza? Vamos lá. Aula 10 PowerPoint. Permite. Ó, comecei a compartilhar agora, ver se vai aparecer aí para vocês. Me travei de novo, né? Nossa, gente, olha como que trava. Olha que linda. Meu Deus. Eu tô travada aí pra vocês? Trava minha foto nas melhores poses. Fazendo biquíni. Olha a mão, gente. Que mão é essa? Como tá? Que mão esquisita. Essa mão para trás. Meu Deus do céu. Essa mão para trás é para estar pedindo alguma coisa? Não, eu vou pedir danos morais esse negócio aqui nesse aplicativo, porque tá denegrindo a minha imagem. Está aparecendo, então, para vocês o meu slide? O slide está, mas a tua imagem está travada. Aqui que o Vitor quer, mandou olhar o WhatsApp, vamos ver. Deve ter mandado a minha foto linda, maravilhosa. Meu Deus, que mão é essa? Que mão é essa? Vamos lá. Gente, a Lei dos Crimes Ambientais é a Lei 9.605 de 1988, certo? Ela vai dispor sobre as sanções penais e administrativas, né, decorrentes aí de condutas que são lesivas ao meio ambiente. Nessa lei, a gente vai ver a possibilidade da pessoa jurídica cometer crime. A gente sabe que a pessoa jurídica comete um crime de homicídio, ela não comete um crime de furto, mas ela comete o crime ambiental.
Então, a partir, né, com o advento dessa lei aí, em 1998, a gente passou a admitir que a pessoa jurídica pode sim cometer um crime, qual seja de natureza ambiental. Eu particularmente, eu não gosto que a imagem fica travada, porque eu gosto de mostrar para vocês, fazer gestos, assim, com a mão. Então, eu vou sair e voltar rapidinho, tá? Para ver se destrava. Porque daí eu gosto de explicar com a mão e assim fica difícil. Já volto. Olha essa mão aí, Vitor. Destravou, né? Destravou, tá gravando, beleza. Vamos voltar a apresentar. Pera aí. Apresentar agora uma janela. Peraí que eu vou colocar para apresentar aqui. Aí. Tá aparecendo? Quase. Fechou lá? Bora lá, então, gente. O artigo 2º diz o seguinte... Fecha a porta, por favor. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir da sua prática quando podia agir para evitá-lo. Então, aqui, a gente já tem quem é o sujeito jurídico, podendo ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E na segunda parte diz ainda, essas pessoas aqui, ó, eu acabei de grifar, que se omitem, né? Elas deveriam agir, mas elas se omitem, elas deveriam evitar aquilo, mas elas sabendo que alguém está fazendo, elas se omitem. Então, é o que fala aqui, ó. Dentre os sujeitos ativos estão o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da PJ, né, da pessoa jurídica. A culpabilidade destes últimos é caracterizada por omissão, uma vez que o artigo 2º é cristalino ao dispor que são eles culpados de deixarem de impedir a prática de crimes quando podiam agir para evitá-lo, né? Então, veja bem, tanto pessoa jurídica quanto física pode ser ativo, e essas pessoas aqui, elas são sujeitos ativos na modalidade de omissão, que elas deveriam impedir, né, algum subordinado de fazê-lo, e não impediram, então elas vão responder como sujeito ativo, beleza? O sujeito passivo, né, a vítima aqui, vai ser sempre a coletividade, tá bom? Por quê? Porque o meio ambiente, ele é um bem fundamental, né? Ele é um bem de uso comum do povo, e então a gente tem a coletividade como sujeito passivo dos crimes ambientais. O artigo 3º traz a responsabilidade da pessoa jurídica. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei,
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, veja bem, claro que a pessoa jurídica vai responder, mas alguém tem que ter praticado, certo? Ou um diretor, ou um preposto, ou um mandatário, enfim. Ambos responderão, tanto a pessoa física, que praticou o ato, quanto a pessoa jurídica. Ambos responderão. Então, a responsabilização pela pessoa jurídica, ela não exclui a responsabilização pela pessoa física. Só que uma observação aqui. Para responsabilizar a pessoa jurídica, é necessário um requisito que está aqui neste artigo. Quem de cara já consegue visualizar esse requisito? Está aqui no artigo 3º. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto, para ver se vocês conseguem visualizar esse requisito. E aí? Quem visualizou? Benefício de sua entidade. Exatamente, Vitor. Muito bem. Para responsabilizar a pessoa jurídica, ela tem que ter tido algum benefício ou algum interesse naquele crime. Então, veja bem, o diretor pode ter realizado o crime, mas não teve nenhum benefício da pessoa jurídica com a prática daquele crime. Então, a PJ não vai responder, mas tão somente a pessoa física, certo? Então, é um requisito para que... Peraí, que eu vou aceitar ali. É um requisito para que a pessoa jurídica responda. Então, veja lá. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas está sempre condicionada a 2 fatores, quais sejam: que a infração seja cometida por decisão do representante legal ou contratual da pessoa jurídica ou do seu colegiado, também isso era a segunda observação que eu ia fazer, e que a infração tenha sido cometida no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Então, esses são os 2 requisitos, né? Então, tem que ser o seu representante legal, ou o seu representante contratual, ou o seu colegiado. Primeiro requisito. Segundo requisito, que o resultado do crime tenha sido em benefício ou interesse da pessoa jurídica, né? Beleza. Preenchido esses 2 requisitos, a pessoa jurídica pode perfeitamente ser responsabilizada por crime ambiental, certo? É interessante ressaltar, né? É importante ressaltar que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas. É justamente o que diz o parágrafo único do artigo 3º. Perfeito? Bora lá, então. Vitor, não existe tentativa? Calma, vamos lá. A hora que a gente chegar nos crimes em espécies, a gente vai ver se é possível um crime tentado ou não, tá? A gente vai ver crime por crime. Não é uma regra geral, assim, da lei, é crime por crime. Artigo 4. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Veja bem, imagine que a pessoa jurídica cometeu o crime e ela está sendo aí, ela precisa ressarcir, né, o meio ambiente, né? Vamos pensar em uma questão patrimonial. Só que essa pessoa jurídica ela não tem bens, ela não tem valores para retribuir, né, o meio ambiente. Porém, os seus sócios têm. Então, vem esse artigo e fala da possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica para atingir os seus sócios de maneira que estes ressarçam o meio ambiente, certo? É um instituto conhecido, né, no direito civil, a desconsideração da PJ, e a gente vê aqui na lei dos crimes ambientais a possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica quando for óbice, né, ao ressarcimento dos prejuízos. Olha lá, então.
Tal disposição tem alicerce no artigo 28 do CDC, ao rezar que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de solvência, encerramento ou inatividade da PJ provocados por má administração. Então, veja bem, a base legal é justamente o CDC, né? Houve um ato ilícito, houve uma infração da lei e a PJ não consegue ressarcir os prejuízos. Então, é possível, nesse caso, né, preenchidos tais requisitos, desconsiderar a PJ. Beleza? Vamos lá. Artigo 6º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Então, veja bem, lá no Código Penal, a gente tem como será, né? Como será... Marcos, permitir. Como será calculada a pena, né? Quais circunstâncias a gente vai analisar para se chegar ao cálculo de pena. Aqui, então, a gente tem o artigo 6º, justamente um parâmetro, como vai se chegar à pena, qual que vai ser a imposição, a gradação da pena. Aí vem o artigo 6º e nos responde que, tratando-se de crimes ambientais, para a imposição e gradação da pena, o juiz observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3. A situação econômica do infrator no caso de multa. Então, no caso de multa, vai ver também a questão da situação econômica do infrator, porque se você colocar uma multa exorbitante para um infrator que não tem condições, ela vai se tornar ineficaz, né? Se você colocar uma multa irrisória para um infrator que é milionário também, ela acaba se tornando ineficaz. Então, isso é um ponto a ser analisado aqui, tá? Na hora de penalizar pelo crime ambiental. Então, a explicação que eu coloquei aqui, tal dispositivos tem inspiração no artigo 59 do Código Penal, né, que lá fala das circunstâncias judiciais para aplicação da pena, que também fala das circunstâncias que o juiz vai analisar na hora de impor, né, e graduar a pena. A verificação da condição econômica do infrator para a penalidade de multa resta absolutamente necessária, uma vez que não se pode aplicar uma multa em valor exorbitantes ao simples cidadão desafortunado que simplesmente expunge parte do tronco de uma árvore para extrair-lhe substância apropriada para a produção de uma infusão destinada ao tratamento de enfermos. Então, a gente não pode colocar uma multa exorbitante para um cidadão desafortunado, tá? Ao passo que a multa em valor maior pode perfeitamente ser aplicada, por exemplo, ao dono da madeireira no Pará, que alcança grande lucro com a extração de madeira. Então, também a gente vai analisar isso aí. Então, é o que eu disse, já só estou explicando aqui embaixo, tá? Bruna, diga. A diferença é que, civilmente, ela vai responder por danos, né? Por danos, indenização por danos materiais, né? Que efetivamente causou. Aqui é penal, ela vai responder com base na legislação penal. E a gente vai ver lá na frente quais são as penas aplicáveis a essas pessoas. É que a gente ainda não chegou lá. Então, você só está imaginando uma questão de multa. Mas a multa também é uma pena penal, mas a gente tem outras penas aplicáveis aqui na lei dos crimes ambientais, tá? Aí existe a multa, as outras penas e do outro lado a indenização pelo que de fato ele causou. Então a gente não pode confundir a multa aqui no penal com o ressarcimento pelo dano, tá? Mas a gente vai ver que existem outras penas.
Então, se eu conseguir aqui na esfera penal também ressarcir o dano, beleza, mas não é o que sempre acontece. Geralmente são 2 processos distintos. Mas quando a gente chegar nas penas em espécies, vai ficar mais claro para você, tá? A gente tem as penas em espécies para as pessoas físicas e a gente tem as penas em espécies para as pessoas jurídicas. Beleza? Então, vamos lá. Professora, uma pergunta. Sim. E se, tipo assim, for provado que ele não fez em benefício próprio, pode-se diminuir a pena ou ser extinta? Ele não fez em benefício próprio. Essa questão do benefício, do interesse, ela tem importância quando se trata da pessoa jurídica, tá? Porque, assim, o crime existe independente do que atingiu, né? Ou melhor, independente do bônus que ele trouxe para a pessoa, existe. Agora, só quanto a pessoa jurídica é que precisa do requisito interesse. Mas não quer dizer por exemplo, imagine que o representante legal da empresa causou um crime ambiental, fez um crime ambiental. Só que esse crime, ele não foi em benefício nem interesse da empresa. A empresa não vai responder, a pessoa jurídica, mas o representante legal vai, como pessoa física, entendeu? Então, a empresa... Esses requisitos só é necessário para responsabilizar a PJ. Uhum. Beleza? Entendi. Bora lá, então. Ah lá. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? Então, aqui a gente tem causa de substituição também. Tratar de crime culposo ou for aplicada pena inferior a 4 anos. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente. Parágrafo único. As penas restritivas que se refere a esse artigo terá a mesma duração da pena privativa de liberdade. Então, a gente tem aqui também uma substituição de pena, assim como a gente tem lá no Código Penal, né, que a gente viu no Direito Penal 2, a gente tem também aqui na Lei dos Crimes Ambientais, tá? Aí aqui, tanto as circunstâncias forem favoráveis, né, para prevenção e reprovação, e se o crime for culposo ou se doloso, pena inferior a 4 anos. Beleza. Artigo 8º. Quais são as penas restritivas de direito? As penas restritivas de direito são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Aí aqui, gente, nós vamos ter no artigo 9º explicando o que vem ser a prestação de serviço à comunidade, no artigo 10º explicando o que é a interdição temporária de direitos, né? Beleza, vamos lá. Eu já volto aí neles. No artigo 11, o que é a suspensão de atividades. No artigo 12, prestação pecuniária. No artigo 13, o recolhimento recolhimento domiciliar, tá? Deixa eu ver aqui, que tem um slide que eu queria mostrar para vocês neste momento. Deixa eu achar ele. Aqui. Aí, gente, quanto às pessoas jurídicas, a gente tem lá no artigo 21 as penas aplicáveis. As penas aplicáveis isolada, cumulada ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são multa, pena restritiva de direito e pena de prestação de serviço à comunidade. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter a pena privativa de liberdade, não tem como a gente prender uma pessoa jurídica, né? Tem como a gente prender seu representante legal como pessoa física, ou seu representante contratual, ou seu mandatário, mas não a PJ. A PJ, então, ela está sujeita à pena de multa,
a pena restritiva de direitos e a pena de prestação de serviço à comunidade. E do 22 em diante, gente, ó, 22, 23 e 24, a gente tem as penas, explicando certinho as penas da PJ, tá bem? Então, vamos voltar lá. Só para distinguir, eu queria mostrar esse slide neste momento, mas vamos voltar lá. Então, quais são as penas restritivas de direitos para as pessoas físicas? Prestação de serviço à comunidade, consistente na atribuição do condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa, se possível. Então, veja bem, a prestação de serviço à comunidade aqui, ela é específica, né? Ela é específica ao ambiente também. Você vai prestar serviço ou você vai restaurar o que você denegriu, se possível, ou será em parques, jardins públicos, unidades de conservação, tá? Então, assim, não é vou prestar, como lá no Código Penal, vou prestar serviço à comunidade na creche municipal, vou varrer a praça, né? A gente tem isso, né? No dia a dia a gente acaba vendo isso. Não, aqui é específico ao meio ambiente, tá? As penas de interdição temporária de direito. No que consiste as penas de interdição temporária de direitos aqui no Código na Lei dos Crimes Ambientais? Proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos nos crimes dolosos e de 3 anos nos crimes culposos. Então, beleza, a gente vai ver lá, gente, o crime tá pescar em período defeso. Pena tanto, eu não me recordo a pena agora, mas que seja 2 anos. Nesse caso é possível a substituição. Quais são as substituição por pena restritiva de direitos? Então, vai substituir por alguma dessas aqui, ó, certo? Considerando que a gente está falando de pessoa física. Considerando que lá na frente a gente vai ver a quantidade de pena. Aí a gente vai lá no artigo 7º, é possível substituir? Por qual? Vamos ver no artigo 8º. Vai substituir por prestação de serviço. No que consiste a prestação de serviço? Vem o artigo 9º e já explica, né? Então, tá tudo aqui na lei. O artigo 10º também traz, né, a questão da interdição temporária de direitos. No que consiste? É a proibição de receber incentivos fiscais, de participar, né, de licitação, né, de poder contratar com o poder público e tudo mais. Artigo 11. A suspensão de atividades será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às prescrições legais. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Então, aqui, gente, traz o valor que pode ser a prestação pecuniária, tá? No mínimo, 1 salário, né? Mínimo de 1 salário e máximo de 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Então, aqui, gente, até entra aquela questão que a Tainá colocou. São coisas distintas. A multa são coisas distintas à pena privativa de liberdade, a restritiva de direito, da reparação civil lá. Porém, a prestação pecuniária, ela pode ser deduzida de uma eventual reparação civil. Então, ele vai ser responder penalmente. E imagine que nessa ação penal, ele foi condenado a 20 salários mínimos a título de prestação pecuniária. E ele teve também a sanção civil. Daí, nessa sanção civil, ele pode... A prestação pecuniária, ela poderá ser deduzida. Vitor Hugo, PJ pode acumular penas? Como assim, Vitor? Tipo, uma multa e mais alguma coisa? Isso? Pode, a depender da quantidade da pena, a depender da... Pode sim. É isso que você perguntou? Tá. Já a gente chega lá. Artigo 12, já falamos. Artigo 13. O recolhimento domiciliar
baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer a atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido em sentença condenatória. Então, esse é o recolhimento domiciliar. Artigo 14, gente, vai trazer as causas atenuantes da pena. O que são causas atenuantes? Quem lembra? Está lá no nosso artigo 65, né, do Código Penal, tem as causas atenuantes. E aqui tem as causas atenuantes específicas da Lei de Crimes Ambientais. Então, são causas que vão atenuar a pena. Não, aumento não, atenuar, diminuir. Agravante é que aumenta. Isso, atenuante é que atenua, né? Diminui, e agravante é que aumenta. Lembrando que as causas atenuantes e agravantes, ela não vem na letra da lei a quantidade que vai atenuar e a quantidade que vai aumentar, certo? O juiz que vai definir ali, né, o quanto, certo? O juiz que vai definir o quanto, se vai ser um sexto, se vai ser um terço, enfim, dependendo do caso concreto e de como o juiz aí, qual linha ele segue, né? Mas não vem fixado na lei se é um terço, um sexto, metade e tudo mais. Então, o que atenua a pena dos crimes da lei, os crimes ambientais? Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, essas são as 4 causas que atenuam a pena. Agora, as causas agravantes da pena, a gente tem bastante. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Gente, por quê? Anotem isso daí, coloquem em preto, coloquem em negrito. Quando não qualificam ou constituem o crime. O que significa isso? O que significa essa observação? Quem consegue me ajudar aqui, me responder? Vai agravar a pena, essas circunstâncias aqui, são várias, até a letra R, quando não qualificam ou constituem o crime. O que significa isso? Me ajudem aí. Interpretem. Deixa eu pegar alguém aqui de... Aline, Dani, Jussara, alguma das 3 consegue me responder? Vitor, quando não tiver prescrito em lei. Como assim, Vitor? Como assim, quando não estiver prescrito em lei? Na letra da lei, qual lei? Quando não escrito exatamente. Quando não escrito exatamente, onde? Tá quase, na lei penal, muito vago. Tá quase. Aline, e daí, Aline? É isso aí, mais ou menos, Vitor, mas você pegou a ideia, só não tá sabendo explicar. E aí, Aline, veja bem, são circunstâncias que agravam a pena, vão agravar a pena, quando não constituírem ou qualificarem o crime. Mais ou menos o que o Vitor falou, só tá faltando lapidar. Só está faltando lapidar a resposta dele. Jussara,
Consegue? Valdivino? Eu acho que é a reincidência. A reincidência nesses crimes que agrava. Reincidência agrava. Realmente, mas o que significa que são circunstâncias que vão agravar quando não constituírem ou qualificarem o crime? Isso que eu quero saber. O que significa essa frase em negrito? Vamos lá. Pode falar, Tainá? Seria quando o PJ faz para benefício próprio? Isso é uma agravante, mas o que significa quando não constituem ou qualificam o crime? Não, acho que não é por aí. Vou explicar para vocês. É o seguinte: a pessoa física ou jurídica vai cometer o crime X, beleza. Aí vai aqui nessas circunstâncias do artigo 15 e vê se incidem alguma dessas circunstâncias agravantes. Se incidir, vai aumentar a pena. Quando não constituir ou qualificar o crime, ou seja, quando uma dessas agravantes não for elemento do crime. Imagine que uma dessas agravantes, na verdade, é elemento do próprio crime ou é uma qualificadora do próprio crime. Então, não vai incidir esse agravante. Entenderam? Por exemplo, matar alguém utilizando arma de fogo. É um homicídio... Deixa eu pegar aqui para não falar besteira. Não lembro de cabeça os incisos. Dá um exemplo no nosso Código Penal, que a gente vê com mais frequência, para depois a gente chegar ali na nossa lei ambiental. Então, vamos lá. Vamos lá no Código Penal, no 121. Matar alguém... Causa de aumento de pena. Aqui, ó. Vamos lá. Matar alguém. A gente tá lá no caput. Aí depois vem o inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Tá. Então, a gente está diante de um homicídio qualificado, concordo? Agora, vamos lá no 61, que é quase de agravante, e vamos ver se isso agrava algum crime. Vamos ver se isso é uma causa de agravante ou não. Ah lá, 61, inciso... A linha D, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Eu vou condenar o cabra pelo 121, parágrafo 2º, inciso 3, que fala do homicídio qualificado pelo veneno, por exemplo. E ainda vou aplicar a agravante com emprego de veneno? Não. Por que não, Vitor? Porque da bis in idem. Eu estou condenando a pessoa 2 vezes, certo? Ou seja, eu estou aplicando a pena de um homicídio qualificado porque ele usou veneno e estou ainda agravando a pena porque ele usou veneno. Eu não posso fazer isso, dar o bis in idem. É o que está falando esse artigo. Quando o elemento ele já constituiu o crime, ou ele for uma qualificadora do crime, eu não agravo ele. Agora vamos para um exemplo aqui. Aqui na nossa lei de crimes hediondos, lei de crimes ambientais. Vamos lá na frente, nós vamos ver um delito que fala da pesca em período de defesa. Quer ver? Perda doméstica, introduzir espécies, praticar abuso. Aqui, artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Então, você que pesca no período que é proibida a pesca. Você vai responder pela pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Beleza. Agora, vamos lá para as agravantes.
Lá nas agravantes. Artigo 15. Olha aqui, ó, a agravante. Aqui, ó. Em período defeso à fauna. Entenderam? Aqui é uma agravante. Mas eu vou aplicar para aquele sujeito essa agravante? Não. Porque já é elemento do crime. Já é elemento do crime. Então, eu não posso, senão dá bis in idem. Então, mas é isso que está dizendo aqui. Eu vou aplicar agravante desde que não seja um elemento que é do crime, já um elementar que constitui o crime ou que qualifica o crime. Perfeito? Acho que ficou bem exemplificado, né? Bora lá, então. Então, o que vai qualificar o crime? O crime. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, tão somente ambiental. Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária. Gente, alguém lê para mim, por favor? Só para eu descansar as cordas vocais. Vou escolher alguém aqui. Alguém que está bem quietinho, que com certeza tem coisa. Ah, Tainá, ó. A Tainá tem áudio, já sei. Eu ia falar tudo. Tudo, por favor. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. 1. Reincidências no crime de natureza ambiental. 2. Ter o agente cometido a infração. A. Para obter vantagem pecuniária. B. Coagindo outrem para a execução material da infração. C. Afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente. D. Concorrendo para danos à propriedade alheia. E. Atingindo áreas de unidade de conservação ou área sujeita por ato do poder público a regime especial de uso. F. Atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamento humanos. G. Em período de defesa à fauna. H. Em domingos ou feriados à noite. Já é o I aqui, ó. I. À noite. J. Em épocas de seca ou inundações. Tira o JH. No interior do espaço territorial especialmente protegido. M. Com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. N. Mediante fraude ou abuso de confiança. O. Mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental. P. No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Q. Atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. E R. Facilidade por funcionário público no exercício de suas funções. Perfeito, muito obrigada, Tainá. Gente, então aí estão as causas agravantes da pena, tá? Bora lá, então. Conforme com... isso aqui é o que eu já expliquei, tá? Para vocês. É o que eu acabei de explicar para vocês e vai aí a explicação também no material de vocês, tá bom? Não vou dar tempo para copiar, porque depois eu vou colocar no AVA. A propósito, o AVA não estava funcionando hoje, né? Então, eu tenho que esperar ele voltar a funcionar para eu inserir as aulas. Não estava funcionando hoje. Ainda não está. Beleza. Provavelmente só amanhã, então. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão da pena, condicional da pena, pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 30 anos, não, 3 anos. Então, a gente já estudou o Instituto da suspensão da pena, né? O agente é condenado, tem a pena X, aí vai o regime. Depois, cabe substituição da pena? Não. Então, vamos ver se cabe a suspensão condicional da pena.
Então, primeiro a gente tem a fixação da pena, depois do regime, depois se cabe a substituição da pena e só depois se cabe a suspensão da pena, né? E tá lá no artigo 77 os requisitos. Aí vem o artigo 16, especificamente sobre os crimes ambientais, e diz que nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Lá no nosso Código Penal, é de 2 anos, né? De 2 anos, no artigo 77. Aqui nos crimes ambientais, de 3 anos. Então, aqui eu explico. Os requisitos para a aplicação do sursis estão previstos no artigo 77, tendo em vista a subsidiariedade. Que além que aqui é não superior a 3 anos, mas os demais requisitos, eles são cabíveis, tá? Estão lá no 77. Então, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 3 anos, porque a gente está falando dos crimes ambientais, poderá ser suspensa se o condenado não seja reincidente de crime doloso, circunstâncias, e não seja indicada ou cabível a substituição da pena. Prevista no artigo 44, lá no Código Penal, aqui está previsto no artigo 7º. Né? Então, lá no nosso Código Penal está no 44, aqui está no 7º. 18. Deixa eu ver. Isso mesmo. 18, artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Então, lá no 49, no artigo 49 do Código Penal, ele explica como calcular a multa, né? Então, vem o 18 da Lei dos Crimes Ambientais e diz que será calculada daquela forma. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, que é 360 salários mínimos, que é 360 dias multas, é 5 vezes o maior salário mínimo, né? Poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Então, a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal, que é de 10 a 360 dias multa, de 1/30 até 5 vezes o maior salário mínimo, 5 vezes o salário mínimo nacional, podendo ser aumentado até 3 vezes. Joia? Aí aqui também explico o que eu acabei de falar, que é do artigo 49. Reza o artigo 50 sobre o pagamento da multa, deve ser pago dentro de 10 dias. Depois de transitado em julgado, sendo que tal pagamento, a requerimento do condenado com permissão do juiz, pode ser realizado em parcelas mensais. Tal pagamento pode ser realizado mediante desconto no vencimento ou no salário do condenado. Beleza. Isso aqui a gente estudou quando a gente estudou a pena de multa, né, lá no Código Penal. Então, é a mesma coisa, a única diferença é que a gente tem essa situação aqui que pode ser aumentada até 3 vezes. Joia. Tal desconto, não. Isso aqui também são observações quanto à pena de multa. Tal desconto não pode incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Então, em caso do juiz deferir que a pena de multa seja descontada dos vencimentos. O artigo 51 cuida do modo de conversão e reza que a multa será considerada dívida de valor. Antes, gente, a pena de multa, existia uma polêmica, né? Pode a pena de multa ser convertida em pena privativa de liberdade? Mas não pode, tá? Não pode. Se não houver o pagamento da pena de multa, ela se torna uma execução. Uma execução é como se fosse uma dívida ativa da Fazenda Pública. Você deve para o Estado. Mas não pode ser convertida, uma pena de multa, tá? Ser convertida em privativa de liberdade, beleza? O que pode, assim, uma restritiva de direito, ela não é cumprida, tá? Daí ela volta para a pena privativa de liberdade, beleza? Mas a pena de multa, né? A gente tem 3 espécies de pena: multa, restritiva de liberdade e privativa de direito. A pena de multa, ela não pode ser convertida em privativa de liberdade, tá bom? Vamos lá. Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.
Nada específico aqui para falar disso aqui, né? A letra de lei, que a perícia, sempre que possível, ela será feita e vai trazer aí o valor do dano, né? Para fins de fiança, para fins de calcular a fiança, para fins de calcular a multa. E também pode ser emprestada, né? A perícia lá do juízo civil pode ser emprestada aqui, mas aí vai ter todo o contraditório, né? Beleza. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Transitada em julgado, a execução poderá ser efetuar-se pelo valor fixado, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Gente, isso aqui até no Código Penal, nos crimes comuns, nos crimes de injúria, por exemplo, o juiz pode, na própria ação penal, ele pode condenar uma reparação do dano, certo? Aqui também pode ser feito contra os crimes ambientais. Mas, assim, ele não teve toda uma produção de provas na questão da reparação do dano, de quanto foi o dano, né? Então, assim, ele acaba... Se o juiz aplicar, ele vai considerar um valor mínimo. Depois desse valor mínimo, ele já é executável, mas pode ainda haver uma ação de reparação civil, né? E daí esse valor vai ser descontado. Tudo bem? Então, tanto aqui na lei de crimes ambientais, quanto nos crimes em espécie do Código Penal, pode o juiz penal condenar o agente, na própria sentença criminal, a uma reparação de dano, tá bom? Aí a gente vem das penas da PJ, né? A PJ, ela não é possível aplicar uma pena privativa de liberdade. Então, quais são? Quais são as penas aplicáveis? A pena de multa, a pena restritiva de direitos e a prestação de serviço à comunidade. Aí vem o artigo 22 e explica quais são as penas restritivas de direitos. Vamos lá. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são... Quem vai ler para mim vai ser a Dani. A Dani tá aí? Daniela Bassani. Dani? Tá aí, não? Larissa, tá aí? Gente, me ajudem. Lari não tá? Dani não tá? Mas, Lari, lê aqui no slide, você não consegue? Viu? Aqui, ó, o artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. As penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativa às pessoas jurídicas. Desculpa, é o 22, o 22. Tudo bem. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica são: 1. Suspensão parcial ou total de atividades. 2. Interdição temporária de estabelecimento, obras ou atividade. 3. Proibição de contrato com o poder público, bem como dele obtém subsídio, subvenções ou doações. A suspensão da atividade será aplicada quando não estiverem obedecendo os dispositivos legais ou regulamentares relativos à proteção do meio ambiente. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de dispositivo legal ou regulamentação. A proibição de contratar com o poder público é dele obter subsídios, subvenções ou doações, não poderá exercer o prazo de 10 anos. Obrigada, Lari. Gente, então aqui
está especificando quais as penas restritivas de direitos cabíveis aí aplicáveis a PJ, beleza? Vamos lá. Artigo 23 vai trazer aí quais são os serviços à comunidade que a pessoa jurídica poderá aí prestar. Valdivino, lê pra gente o 23, 24 e 26, por favor. Leio sim. A partir do 23, né? Uhum. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em, inciso 1º, custeio de programas e de projetos ambientais. Inciso 2º, execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Inciso 3º, manutenção de espaços públicos. Inciso 4º, atribuições de entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Da apreensão do produto e do instrumento da infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente liberados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendar por questões sanitárias, entregues a jardins, zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidado sob responsabilidade de técnicos habilitados. 25 ainda. 25 é grande. Pode pular para o 26, por favor. Pode. Vai ter mais 4, 5 parágrafos aí. Vamos no 26, então. Uhum. Da ação e do processo penal. Nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública incondicionada. Muito Nas obrigada. infrações penais, deixa eu repetir, nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública e incondicionada. Joia, muito obrigada. Então, veja bem, gente, aqui o 23, ele traz quais são as prestações de serviço à comunidade que a PJ poderá ser condenada. O 24 diz o seguinte, que se a pessoa jurídica ela é constituída ou utilizada principalmente para cometer os delitos ambientais, ela será liquidada, certo? Liquidada, uma liquidação forçada, e seu patrimônio vai ser para o Fundo Penitenciário Nacional, porque ele é considerado um instrumento de crime, então ele vai ser perdido em favor desse Fundo Penitenciário Nacional. O 25, que eu nem estou aqui no slide, o Valdivino leu, ele traz a questão dos objetos e dos produtos do crime, qual será a destinação, né? Daí ele leu a questão dos animais que serão... deverão ser retornados ao seu habitat natural, mas quando não possível, né, eles deverão ter todos os cuidados e tudo mais. E o 26 traz aí uma informação importantíssima. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. Não seria diferente, né? O meio ambiente, o direito, tal, direito de quarta geração, vocês que estão estudando o constitucional, qual que é a geração do direito do meio ambiente? Deixa eu procurar aqui. Meio ambiente. Direito de terceira geração. Direito fundamental de terceira geração. Então, é um crime contra a coletividade, é contra o objeto jurídico como direito fundamental de terceira geração, né?
Então, ele é aí pública incondicionada, independe de representação, independe de queixa, né? Beleza. Aí, gente, o 29 e seguintes, ele vai trazer os crimes em espécies, tá? São muitos delitos, tá? Mas eu trouxe aí para vocês os principais, né? Os que a gente vê mais e tudo mais. Então, vamos lá no 29. 29 traz matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, aqui, gente, fala da caça a animais, né? Caça a animais aí que não é permitido. Gente, isso aqui me fez lembrar uma questão da última aula que a gente teve. Lembra que o Vitor me fez uma pergunta? Depois que ele me fez a pergunta, eu fiquei pensando naquilo e tal. E daí eu lancei essa pergunta para vocês. Vocês têm aí? Lembra que ele falou assim, e se um animal silvestre? Daí tá. Daí na hora eu respondi lá, nem lembro direito que eu respondi, depois eu fiquei pensando. Aí era sobre uma contravenção penal, de deixar o animal na rua e tal. Aí, Vitor, tem várias questões sobre essa sua pergunta, né? Depois eu fiquei pensando e até lancei ela lá para vocês responderem. Não sei se vocês responderam no fórum, porque eu ainda não entrei para ver dessa última semana. Mas é o seguinte, primeiro, eu não tenho a posse, eu não posso ter um animal silvestre sobre meus cuidados. Então, eu não consigo imaginar isso, né? Já que eu não posso ter a propriedade, a posse de um animal, eu não posso ser responsabilizado por aquele animal que... Então, eu não lembro qual foi a pergunta, mas, assim, o que ficou me intrigando era isso, entendeu? Era isso. Depois, se alguém achar a pergunta aí, ou se não tiver respondido, depois eu vou dar uma olhada no fórum e comento lá. Mas, para responder a pergunta dele, primeiro de tudo a gente tinha que analisar que a gente não pode ter um animal silvestre sobre a nossa guarda. Então, por aí já seria um crime impossível, né, em tese. Se bem que, por exemplo, o papagaio é um animal silvestre, daí eu coloquei um texto sobre o papagaio, né, que muitas vezes é liberado, né, algumas espécies e tal. Então, existem alguns. Aí eu lembrei de um caso de um macaco, em tese, né, não pode. Mas é um macaco que uma cliente da minha mãe, ela tinha, e ela era especial, né, ela tinha alguma deficiência. E daí minha mãe entrou para legalizar esse macaco, porque se tirasse esse macaco dela, ela ia sofrer muito, aí fez vários laudos, o IBAMA foi até o local, enfim, até que liberou contra ela esse macaco. Então, assim, é possível, né, a gente visualizar, mas é raro, porque a princípio a gente não tem, né, esses animais. E porque lá, acho que falava de animal doméstico, não falava? Eu queria entrar no AVA agora para ver, porque eu faço aquelas questões na hora e não salvo aqui, eu salvo no AVA. Mas agora não está entrando no AVA, mas me lembrem da gente comentar, então, aula que vem com certeza o AVA já vai estar funcionando. Se é equiparado ao doméstico, quando liberado, não sei te dizer. Realmente não sei, teríamos que dar uma pesquisada nesse sentido, não sei te dizer. Beleza, voltando aqui. Se der, daí a aula que vem a gente abre essa questão para a gente discutir ela, tá? Voltando aqui. Então, aqui, gente, vai punir o caçador, né? O caçador, aquele que caça, apanha, mata, persegue animais silvestres, nativos ou em rota migratória, que não é permitido aí essa caça. Embora seja crime de perigo, é possível a aplicação do princípio da insignificância. O agente que caça uma única borboleta, daí a doutrina traz esse exemplo. Ou estado de necessidade, a caça de subsistente. Então, é possível também ter a excludente de licitude pelo estado de necessidade, perfeitamente cabível.
Joia. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou em depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Inciso 3, tipifica a conduta daquele que comercializa animais silvestres, inclusive exportação, tá? Também é tipificada aqui nesse inciso 3. Crítica, pena muito pequena e lucro muito elevado. A detenção aqui é de 6 meses a 1 ano e multa. Então, ainda que a gente aplique a multa no seu patamar mais elevado, mas a pena em si, a pena privativa de liberdade é muito baixa. Tanto que vai ser possível aqui uma restritiva de direitos, uma substituição por restritiva de direitos, porque a pena é baixa. Então, existe essa crítica na doutrina, tá? Parágrafo 2º, gente, olha que interessante, aqui traz a questão cultural, né? No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Não trata-se de uma excludente de ilicitude, não é que não é crime, é crime. Mas aí, no final, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, é um fato ilícito, culpável, punível. Não, é um fato típico, ilícito e culpável. Mas daí, então, tem todos os requisitos do crime. Mas aí o juiz pode deixar de aplicar a pena a depender do caso concreto. Então, é uma hipótese de perdão judicial, tá? Somente para espécies não ameaçadas de extinção. Questão cultural, passarinhos, papagaios, etc. Quem nunca viu isso, né? Viu aquele vizinho, aquele pai da sua amiga que tem um monte de passarinhos em gaiola, né? Que não são domésticos, são considerados aí espécies silvestres, mas que eles estão na guarda doméstica, porém muito fazem uma vista grossa, tal. E se for denunciado e tudo mais, pode ser que o juiz deixe de aplicar a pena por não ser uma espécie ameaçada de extinção, mas não quer dizer que não é crime, tá? Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. A pena é aumentada da metade se. Aí aqui a gente tem causa de aumento de pena ainda quanto ao crime do artigo 29, tá? Parágrafo 5º, aumenta a pena ao triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Então, se é uma caça profissional. Gente, exercício de caça profissional. Então, é um crime permanente, tá? É algo duradouro essa caça, não é habitual. Aliás, é habitual, não é uma única vez, né? As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca, porque vai estar específicos lá no artigo 34 e 35. Bora lá, então. Artigo 30 vai punir, gente, a exportação ilegal de couros, de peles de anfíbios e répteis, tá? O artigo 31 vai punir a introdução ilegal de animais no território brasileiro, né, sem parecer técnico, sem licença expedida para a autoridade competente. Então, é o crime de importação ilegal. Observação aqui, né, aqui, espécime animal, não fala se ela é silvestre ou não, tá? O artigo 32 vai punir maus tratos contra animal, detenção de 3 meses a 1 ano, podendo ser domésticos, domesticados, silvestres, nativos ou exóticos. Aqui, gente, entra, né, a rinha de galo.
Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, tendo a possibilidade de fazer uma experiência, né, com outro, de outra maneira, ela vai ser punida, e ele fizer, e a empresa, por exemplo, fizer como animal, vai ser punido aqui também. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Observação: não proíbe toda e qualquer experiência com animais, mas tão somente dolorosas e cruéis, quando houver outro meio de pesquisa alternativo, certo? Se não houver outro meio de pesquisa, ainda, infelizmente, é aceitável, né? Não é criminalizado. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas, cumulativamente. Incorre na mesma pena quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécies com tamanhos inferiores ao permitido. Então, imagine que está liberada a pesca, não está em período defeso, né? Porém, a pessoa pesca um peixe inferior ao tamanho permitido, também vai incorrer neste delito. Pesca quantidade superiores às permitidas. Ô, Luiz, pega um copo de água, fazendo favor. Superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécies provenientes de coleta, apanho e pesca proibida. Então, aqui é um artigo exclusivo aí da pesca, beleza? 25. Obrigada. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante. Vocês já viram pesca com explosivo? Eu vi num filme outro dia. Você joga o explosivo dentro do rio, daí os peixes sobem tudo morto. Então, isso aí também é um crime. Pescar mediante a utilização de substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Então, aqui a gente pune modos de pesca, né? São sempre criminosos, independentes do período de defesa, porque o que é punido aqui é um modo de como está se pescando, né? Reclusão de 1 ano a 5 anos. Poxa, 5 anos. Relativamente alto. Oi? Alguém falou comigo? Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, aqui, no inciso 1 e 2 está presente o estado de necessidade, tá? No 1 está expressamente previsto, no 2 está tacitamente, mas em ambos estão presentes. No inciso 4, se o animal for nocivo, estiver causando danos, também configura o estado de necessidade. Beleza. Acho que até aqui não tem nenhuma... Não, aqui. Vitor, você mandou isso agora? Ou faz tempo? Oi, Valdivina, pode falar. Ô, Rafaela, na sua região lá acontece muito esse tipo de crime, que é uma região canavieira, e o pessoal vai à noite pegar as pombinhas no canavial. Tem gente que traz saco de pombinha. E muitas daquelas pombinhas, você sabe, estão em fase de procriação, tem ninho, tem filhote, tem ovos. O pessoal vai e pega saco de pombinha nos canaviais. Isso aí é crime também, né?
Eu não tinha conhecimento, não. Em canavial? Pode perguntar lá para você ver. Que é o pessoal que vai à noite, pega um saco assim, que à noite elas ficam tudo meia. Elas Concentradas, tipo, num local não só. enxergam. Naquele canavial fechado, o pessoal vai entrando e vai pegando, enche saco de pombinha aqui. O que eu mais tenho contato, falar bem a verdade desses crimes ambientais, é contra a pesca. Contra a pesca aqui na região tem bastante, porque aqui tem o Rio Ivaí, né? Tem o Rio Ivaí, depois tem Querência do Norte, que tem o Paranazão e tal. Então, aqui tem bastante desses crimes contra a pesca. Beleza. Então, não é o crime o abate de animal. Já falei, né? Artigo 38, gente. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que informação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Nossa, aqui a gente tem a rodo, né? Não tanto na nossa região, mais para o norte, nordeste, mas lá para cima, né? Centro-oeste, eu acho, não é nem norte, nordeste. Beleza. Artigo 38A, gente, aqui é específico a Mata Atlântica, tá? Foi incluído na Lei dos Crimes Ambientais em 2006, tá? Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Se culposo, a pena será reduzida à metade. Então, aqui é só contra a Mata Atlântica, foi uma lei específica para preservação da Mata Atlântica, então, que inseriu aí esse 38A na Lei dos Crimes Ambientais. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem a devida permissão, também é considerado crime. Provocar incêndio, gente. Quando a gente estudou o crime de incêndio, eu estudei com vocês o crime de incêndio, foi, né? Acho que sim. Acho que sim. Mas quando se estuda o crime de incêndio, eu faço esse adendo. Vocês tomam cuidado com esse crime de incêndio, com o crime de incêndio lá da Lei dos Crimes Ambientais. Porque aqui é um perigo à calamidade pública, né? Incolumidade pública. Lá, ele objetiva proteger o meio ambiente, né? Então, aqui é mais uma questão ambiental. Provocar incêndio em mata ou floresta. Lá em qualquer local, desde que cause perigo a patrimônio ou a vida alheia, né? Gente, olha que interessante aqui. Queimadas para limpar terreno configura o delito. Então, quantas vezes a gente não está andando aí nas rodovias e estão queimando os matas ciliares, ou matas ciliares não, aqueles que ficam ficam do lado da rodovia, me fugiu o nome, não é mata ciliar é de rio. Me fugiu, mas quantas vezes as pessoas não queimam ali, né? É cultural isso, porém é crime, né? É crime. Inclusive, isso daí geram outros tipos de dano, né? Se isso aí vier causar um acidente de trânsito, por exemplo, e verificar que foi a fumaça da queimada que você fez, ainda é perigoso você responder pelo dano que você causou. Perigoso não, você responde, né? Já vi uma situação dessa. Beleza. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios de florestas. Nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, de 1 a 3 anos. Então, lembra aquela propaganda que passava, acho que ainda passa. Soltar balões é crime. Aqui, qual crime é? Artigo 42 da Lei 9.605 de 98. A partir de agora, vocês sabem. Lei dos Crimes Ambientais, artigo 42. Refere-se aos balões não tripulados, né, que possam causar incêndio, dirigíveis e bexigas de festa de aniversário, obviamente, não configuram crime. É um comentário bem bobo, mas é doutrinário, tá? Mas mais para a questão do dirigíveis. Dirigíveis não é crime, né? Soltar balões é aqueles que as pessoas soltam e vai cair em algum lugar e onde cair vai pegar fogo, porque ele tem fogo. Beleza.
Estamos acabando, gente. Ai, meu Deus, quase. Causar poluição. Esse aqui causa alojamento de pena nos crimes contra a flora, especificamente contra a flora, vai estar lá no artigo 53. 31. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui pode ser qualquer tipo de poluição e exige aí não só a poluição, mas que essa poluição tenha uma potencialidade lesiva à saúde humana, né? Ou que efetivamente cause a morte de animais e vegetais. Ou vegetais. E pune também a modalidade culposa. Beleza? Depois tem as causas de aumento de pena. E por último, a gente tem o artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa. Então, aqui, gente, protege o bem público ou particular, por exemplo, um bem tombado, né? Condutas de destruir, inutilizar ou deteriorar, seja culposa ou dolosamente, esses bens. Vai ser punido aqui na Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 62. Joia? Gente, então, assim, uma aula, a gente tem que fazer uma explanação rápida, né, sobre a Lei dos Crimes Ambientais, mas a questão mais importante, assim, é saber que existe esses crimes, assim, a gente vê rapidamente os crimes, mas que quando a gente precisar, a gente sabe que está lá nas leis dos crimes ambientais. E daí a gente retorna e lê com mais calma, né? Se vocês tiverem um tempo em casa também, leem os crimes em espécie com mais calma. A questão procedimental, a questão de sujeito ativo, de sujeito passivo, dos crimes, das penas em espécies, da possibilidade de substituição, da possibilidade de suspensão, acho que isso ficou bem claro, e isso é o maior objetivo dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Vou fazer a chamada. Vamos lá. 23/11. Aline Aparecida Pérez. Presente. Valeu. Quem não tiver dúvida, quiser responder isso aí, fique à vontade, tá? Bruna. Presente. Gregory. Karina. Marcos Meneghelli. Vanessa Bispo. Ana Carla. Ana Carolina. Ângela, Caleb, Camila Teixeira, Carolina, Kleber, Débora, Gabriela Gomes dos Santos, Gabriela Rodrigues, Igor, Israel, Jussara, Larissa, Leonardo, Lucas, Maria Daniela, Maria Heloísa, Murilo, Raíssa,
Sara, Tainá, Valdivino, Victor Hugo, Presente. valeu, Vitor Bacelar, Vitória Borges, Vitor presente, Valdivino presente, Vitória Borges Gardim, tá presente, beleza. Vitória Constantino, o Alisson, ó, então quem está presente aqui que não me respondeu? Ninguém, né? O Alisson não tá, né? Então tá, gente, alguma dúvida? Assim que estiver novamente funcionando o AVA,